Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. No ar, Elano Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema Atuação do Ministério Público de Contas. E para isso, a gente convidou nada mais, nada menos do que alguém que tem muito conhecimento a esse respeito, a advogada e professora universitária Analissa Pinheiro. Professora Analissa, em primeiro lugar, agradecer muito a sua disponibilidade de encontrar um espaço aí na sua agenda apertadíssimo para conversar conosco aqui na Rádio Timbira. Em segundo lugar, como é a primeira participação da minha amiga aqui no programa, que certamente vai ser a primeira de muitas, tradicionalmente, nesse caso, a gente não começa falando logo do tema do programa, e sim trazendo algumas questões pessoais, que é para que o nosso público possa lhe conhecer e certamente algumas dessas pessoas vão ser impactadas e vão tê-la como um modelo, como um exemplo a ser seguido em suas vidas. Então, vai acabar influenciando a vida de outras pessoas. Então, para isso, a primeira pergunta que eu faço é: por que a advocacia e por que a docência? Bem, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite do professor Heraldo e dizer que é uma satisfação estar aqui nesse canal, na Rádio Timbiras, trazendo informação, trazendo discussão, né, sobre o direito, sobre as instituições, sobre a administração pública, sobre recursos públicos, né, que é um dos papéis aí importantes que a gente vai trabalhar, hoje. Então, na verdade, escolhi direito pela gama de possibilidades de atuação, tanto na advocacia, quanto de assessoria, quanto de concursos públicos, quanto de docência, e é uma área muito rica de conteúdo, rica de trabalho profissional, e aí foi esse o motivo. Desde a minha graduação, aliás, antes, né, eu sou aluna egressa de escola pública, estudei aqui em São Luís, no SEGEL, antigo SEGEL, e na época eu já estudava para o vestibular e já era pesquisadora da FAPEMA, em 2008, né, faz um tempinho já, e já pesquisava. Então, quando eu cheguei na faculdade de Direito, uma das coisas que mais me interessaram, além de aprender as normas, aprender como interpretar, como aplicar, foi a questão da pesquisa dentro do direito. E foi meu primeiro contato, assim, imediato, que eu também me tornei bolsista pesquisadora, entrei no núcleo de estudos em direito constitucional da Universidade Federal do Maranhão, eu sou egressa da Universidade Federal, e foi lá que eu comecei a me interessar mais ainda também pela temática que a gente vai trabalhar hoje e na qual eu atuo também, atuo profissionalmente. Então, eu fiz a faculdade, paralelamente o núcleo de estudos em direito constitucional, no qual eu publiquei muitos artigos na área constitucionalista, mas também na área do direito comparado, da administração pública, políticas públicas, e aí não tive dúvidas. No momento em que eu estava colando o grau, eu fiz imediatamente a prova do mestrado em Direito da UFMA, e aí o meu orientador é o querido professor Paulo Roberto Barbosa Ramos, que é promotor de justiça aqui no estado do Maranhão, e aí a gente pensou sobre, na minha dissertação, trabalhar constitucionalismo, mas a gente pensou em mudar um pouco essa questão, e aí acabamos pelo tema corrupção. E aí foi aí que eu fui estudando, fui pensando no meu tema e acabei chegando ao Ministério Público de Contas que nós vamos trabalhar hoje. Paralelamente, advoguei, fui advogada trabalhista, advogada civil, inclusive advogada da ativa criminal na vara de São José de Ribamar. Por muito tempo eu fui, né? E aí, com o fim do mestrado, me tornei mestre em Direito, me tornei docente da Universidade de Selma, a qual também tenho muita satisfação de lecionar,
é um desafio diário e é muito prazeroso também, né, de construção, de aprendizagem, não só com os discentes, mas também no meu crescimento profissional. E, atualmente, eu sou docente e sou assessora jurídica adjunta na Universidade Estadual do Maranhão. Eu trabalho na assessoria jurídica junto à reitoria, e essa assessoria ela é um órgão, na verdade, que auxilia o reitor nas decisões administrativas de contratação, de licitação, de editais. Então, eu vivo na administração pública também, além de trabalhar no âmbito privado. Então, atualmente, eu não advogo mais de maneira privada, conta também do tempo, eu gosto de ter essa dedicação nos trabalhos, não daria, seriam 3 jornadas, mas sou apaixonada pela advocacia ainda, né? Sempre tento me atualizar e é importante, faço cursos, faço especializações, porque a gente tem aí várias possibilidades, né? O direito nos dá várias possibilidades. Perfeito, excelente. Como a gente já imaginava, vai ser inspirador para muitas pessoas, até porque o caminho ele acabou sendo um pouco mais complicado, não é? Por ter vindo de escola pública, ter feito também uma universidade pública, a gente sabe que não é fácil. É uma vitória ainda maior, né, de quem segue esse caminho. Então, certamente vai demonstrar para outras pessoas de que é perfeitamente possível você vir de escola pública, você passar pela universidade pública e ter uma carreira vitoriosa, uma carreira de sucesso, como tem a professora Analissa Pinheiro. Professora, é, agora uma outra pergunta também de caráter pessoal. Você conseguiu trilhar esses 2 caminhos com muita força, com muita galhardia? Vale a pena ser advogado e ser professor? Então, professor Heraldo, vale muito a pena, porque as 2 atuações elas se complementam na construção do conhecimento profissional. Eu, sendo advogada, eu tenho os conhecimentos práticos, mas eles não são nada se eu não tiver o conhecimento teórico e todo aquele estudo que a docência faz com que nós tenhamos sempre que estudar, sempre que nos atualizar. Na verdade, é uma coisa bem prazerosa, porque você vê a prática, você traz para os alunos e eles também ficam empolgados, assim como todos nós numa faculdade de Direito pelas quais assim nós já passamos, né? Então, são atuações que se complementam. Eu acho até que, inclusive, você não chega a ser uma forma de relaxamento, porque é trabalho, assim, de certa forma, mas é algo que você está no momento atuando na prática advocatícia, e de repente você dá uma esparecida, vai para a docência e volta à teoria e depois volta para a prática. Então tem esse diálogo que é importantíssimo para as 2 atuações. Legal. Isso também é uma mensagem extremamente positiva para quem pensa em seguir as 2 carreiras. Doutora Analícia, a senhora falou na sua primeira resposta que uma coisa que também lhe estimulou muito foi a pesquisa, desde, inclusive, de antes da faculdade. Até interessante isso, né? Porque normalmente quem está lá no ensino médio não está muito preocupado com pesquisa científica. Então, muito legal isso. Aí, eu pergunto o seguinte: quando você faz pesquisa científica na área da saúde, por exemplo, você descobre ali uma cura para uma doença, você faz pesquisa na área da engenharia, você descobre um equipamento novo e tal, mas no direito a gente sente assim, a relevância da pesquisa, né? Como que eu vou mudar a vida das pessoas com a minha pesquisa? Isso não é uma dificuldade para o pesquisador do direito? Isso é uma pergunta muito interessante, professor, porque, na verdade, o direito ele é uma ciência. Tem muitas pessoas que não entendem ele como ciência, veem ele de uma forma muito técnica, mas por trás de todo esse tecnicismo existe a ciência jurídica. E é na ciência jurídica que se vai buscar interpretações, aplicações da norma, mudança de norma, discussões de normas com a sociedade, como existe, vira e mexe, aí todos os dias a gente olha, nossa,
o Congresso tem que mudar essa norma, nossa, os deputados estaduais precisam reger sobre isso. Então, essas discussões de pesquisas no âmbito do direito, elas contribuem para o aprimoramento das normas e da sua aplicação, inclusive das pessoas que vão aplicar o direito. Eu tenho isso na prática com a minha pesquisa, que, de certa forma, traz aí informações para o público, mas também para outros profissionais do direito, mas também eu tenho pessoas, amigos, inclusive a minha irmã, que você pode entrevistar ela. A pesquisa dela foi sobre pornografia da vingança, sobre a questão da competência, se é da delegacia da mulher ou se é da delegacia de crimes virtuais. E essa pesquisa foi interessante porque, na prática, havia essa discussão entre as duas delegacias. Uns diziam que ia para a delegacia de crimes cibernéticos, outra para a delegacia da mulher, e com a pesquisa, muitos profissionais, inclusive, participaram da defesa dela na época também, no mestrado da UFMA, eles discutiram a respeito dessa questão da competência, que, na prática, uma pessoa que sofria o crime de pornografia da vingança chegava numa delegacia e diziam, não, é na outra. Então, essa pesquisa prática faz com que os profissionais, eles acabam tendo acesso e eles possam discutir, e, lógico, os legisladores também podem contribuir muito para essa mudança, para o melhoramento das instituições. Perfeito. Então, há como, sim, claro, encontrar relevância, né? Encontrar um significado prático para as pesquisas, mesmo na área do direito. Bom, doutora Annalisa, agora sim, acho que a gente pode começar a tratar do tema proposto, que é a atuação do Ministério Público de Contas. E, para isso, eu vou pedir que a senhora explique com muito cuidado, com muito carinho, próprio de uma grande professora que a senhora primeiro, porque eu acho que tratar do tema assim, horizontalmente, a atuação do Ministério Público de Contas, certamente as pessoas vão ficar perguntando, primeiro, não é? O que é contas, de onde é que vêm essas contas, que contas são essas, né? E segundo, existe um Ministério Público que atua lá no Tribunal de Contas, porque a gente tem a certeza, né, embora não seja fruto de uma pesquisa, mas pelas observações que a gente faz no dia a dia, que muita gente mesmo desconhece que exista, além do Ministério Público Federal, com várias possibilidades, do Ministério Público Estadual, em cada um dos estados e no Distrito Federal também, desconhece que exista um Ministério Público dentro do Tribunal de Contas, que é uma carreira totalmente própria, específica, com um concurso próprio, enfim. Aqui no Tribunal de Contas do Maranhão, inclusive, se eu não estou enganado, só tem 2 vagas, né? Se eu não estou enganado, é isso. Então, enfim, eu acho que seria interessante a minha amiga dizer, primeiro, o que é o Tribunal de Contas, né? E segundo, o que é esse tal Ministério Público de Contas, para depois, então, a gente tratar da atuação desse Ministério Público dentro do Tribunal de Contas. Perfeito, professor. Então, antes que eu fale desses conceitos que são importantes para que a gente possa adentrar na discussão, é importante eu falar por que eu escolhi esse tema, inclusive, para uma pesquisa de campo de 2 anos que eu fiz no mestrado, né? Além da questão legislativa, eu fui à instituição Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e busquei informações para colher aí e apresentar essa defesa de dissertação. Eu escolhi o Ministério Público de Contas justamente pela essa questão da... Não é que é pouco visível, mas as pessoas não conhecem, muitas não sabem da existência dessa instituição e o quão importante ela é. Para começar, né, o nome Contas, Ministério Público de Contas, ele é relacionado, sim, ao Tribunal de Contas, né? Existe o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas dos Estados, e o Tribunal de Contas, segundo a nossa Constituição, no artigo 73, é o órgão que auxilia o Poder Legislativo, né? Então, inclusive, tem muita discussão na doutrina se o Ministério Público, ou se o Tribunal de Contas é um tribunal comum, como a Justiça comum, a gente vê uma vara criminal, uma vara civil,
ou se ele não é um tribunal. Ele fica no meio. Ele é uma questão, uma coisa híbrida, na verdade. Ele é um pouco tribunal e ele é um pouco órgão que auxilia o Poder Legislativo. E qual é a função do tribunal aí, seja o Tribunal de Contas da União, seja o Tribunal dos Estados? É justamente analisar contas, analisar o correto emprego dos recursos públicos. A gente sabe que em todos os países, na verdade, existe a corrupção e a má gestão de recursos públicos. Em alguns países mais, outros menos. O nosso Brasil, nosso país, é com certeza mais, né? Tanto que saiu aí uma matéria recentemente em um canal, final de semana, sobre a questão do Estado do Maranhão, né? De malversação aí dos recursos públicos. Então, o Tribunal de Contas, ele é um tribunal que julga se houve emprego adequado dos recursos públicos que chegam às mãos aí dos governantes, das pessoas que vão empregar esses recursos nas políticas públicas, na educação, na saúde, na segurança. E isso é extremamente necessário, porque esses recursos não são desses gestores, o recurso não é do prefeito, o recurso não é do governador, o recurso é de cada um de nós, contribuintes. E é por esse motivo que existe um tribunal para que possa julgar se foi corretamente empregado esses recursos ou não. Perfeito. Bom, e com relação à atuação agora do Ministério Público que atua lá dentro do Tribunal de Contas? Perfeito. Quando as pessoas me perguntavam o que eu estudava no mestrado, e eu falava Ministério Público de Contas, muitas associavam o Ministério Público de Contas ao Ministério Público Estadual, que tem as suas promotorias especializadas, ou o Ministério Público da União, que tem vários, Ministério Público Eleitoral, Ministério Público, né? Então, e eu falava sempre, não, gente, o Ministério Público de Contas, ele é um órgão parecido, semelhante ao Ministério Público Estadual, só que ele atua perante o Tribunal de Contas. Como nós trabalhamos com recursos públicos, e nós vamos ter um tribunal que vai julgar se o gestor está aplicando corretamente esses recursos, precisa ter um órgão que vai representar a sociedade, representar os interesses coletivos da sociedade, que é o quê? Uma boa administração de via de regra. Então, aí entra o Ministério Público de Contas para fazer aquela dialética. Assim como o Ministério Público Estadual, por exemplo, em um processo de crime contra a vida, ele representa a acusação porque ele visa tutelar um direito coletivo que é a vida. Aqui, no Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas vem tutelar um direito coletivo também, aliás, vários, uma administração proba, íntegra, boa adequação dos recursos públicos, ele precisa estar lá, que é como se fosse um braço da sociedade, seria a sociedade lá perante aí esses julgamentos dos tribunais de contas. Perfeito. Bom, doutora Analissa, a gente está conversando com a advogada e professora universitária Analissa Pinheiro sobre o tema atuação do Ministério Público de Contas. O Ministério Público de Contas é esse que atua lá dentro do Tribunal de Contas. Há exemplo do Ministério Público Estadual, há exemplo do Ministério Público Federal, lato sensu, né, todas as carreiras do Ministério Público Federal. Ele tem também direito de ação, ou seja, ele, em sendo constatado pelo Tribunal de Contas que há uma irregularidade nas contas de um determinado gestor público, ele pode acionar o Poder Judiciário para tomar alguma medida, seja na área civil, administrativa, seja na área penal, contra esse gestor? Sim, professor, sim. Inclusive, o que não for da competência dele, ele pode encaminhar para outros ministérios públicos, a exemplo do Ministério Público Estadual. De certa forma, a atuação dele se foca mais dentro do próprio Tribunal de Contas, que
não tem um processo judicial comum, né, como a gente conhece, mas é uma tramitação dentro do próprio tribunal e é lá que ele atua. Mas caso ele apure a existência de alguma prática irregular de recursos, ele pode também fazer representações para outros órgãos, como a Polícia Federal, como o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual. Inclusive, dentro do Maranhão tem 3 frentes de atuação. Ele atua para prevenir, ele atua para controlar e para reprimir, no caso. Então, a prevenção é o quê? É evitar que os recursos sejam mal aplicados. Quando tem um edital de um concurso público que tem cláusulas, que tem normas que estão contra os princípios da administração pública, quando tem uma dispensa de licitação que não está com respaldo legal. Então, quando ele participa na prevenção, ele tenta evitar que esses recursos sejam desviados. Agora, tem também a parte do controle, que é quando o gestor já utilizou os recursos e ele está sendo julgado. E aí entra o Ministério Público para analisar se essas contas estão corretas, se aquele dinheiro que foi enviado pelo Ministério da Educação foi realmente aplicado nos municípios, o prefeito aplicou, né, o governador aplicou. E aí, essa é a parte do controle. E a parte repressiva é a parte final. É quando o gestor é condenado, ou seja, ele não aplicou corretamente os recursos públicos, ele é condenado e tem participação do Ministério Público, ele é julgado pelos conselheiros de contas que são, na verdade, os juízes lá do Tribunal de Contas, e aí o Ministério Público participa disso. Caso o gestor não devolva os recursos, eles encaminham o nome do gestor, escrevem ele em dívida ativa para que ele pague. Se ele não pagar, isso é encaminhado para a Procuradoria-Geral do Estado para fazer execução desse gestor que não aplicou os recursos. Por exemplo, uma pessoa que foi condenada em contas porque não aplicou corretamente R$1 milhão. Então, ele vai ter que devolver pelo menos R$1 milhão aos cofres públicos. Ele vai ter prazo para cumprir, para devolver esses recursos, e se ele não devolver, o Ministério Público de Contas, que tem um setor específico lá, a SUPEX, né, que faz justamente essa inscrição da dívida ativa dos gestores. É uma lista de gestores que foram condenados aí nas contas. E aí, se eles não pagarem, eles mandam lá o nome do gestor para a Procuradoria-Geral do Estado, que vai proceder à execução. E a execução pode tomar patrimônio desse gestor, que, caso ele não devolva os recursos ao erário. Então, ele tem uma atuação bem complexa. Se percebe que é muito importante essa atuação preventiva dele, porque evita que recursos sejam gastos indevidamente. Mas, se forem gastos, tem o controle e tem a questão da repressão, que aí tem fundamentos normativos da própria Constituição Federal. Perfeito. Doutora Analisa, aquela informação que eu dei mais cedo, de que aqui no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, a gente só tem 2 concursados aprovados para serem membros do Ministério Público de Contas do Estado. Ela é verídica? Porque eu não sei se depois teve algum outro concurso ou não. Inclusive, um desses membros acaba de ser escolhido para ser a primeira mulher conselheira do Tribunal de Contas. Então, nós temos nesse momento uma vaga aí, né? É isso mesmo? Então, professor, com a Constituição de 88, em 2007, aqui no estado do Maranhão, em 2005, teve o primeiro concurso público para procurador de contas. A gente não chama o funcionário, não, o servidor, não seria a palavra. A pessoa que está à frente do Ministério Público de Contas, nós não chamamos de promotor, a gente chama procurador de contas. E teve esse concurso em 2005 e quatro procuradores aí entraram nos quadros do Ministério Público de Contas, né? E tem uma única mulher, que é a doutora Flávia Gonzalez, né? E ela vai ser agora uma das conselheiras, né? Então, inclusive, na época que eu fui, conversei com todos eles, que eu fiz entrevista semi-estruturada,
eles falaram que em breve, talvez daqui a um tempo, teria concurso, porque precisa, a demanda é grande e, lógico, né, com toda essa questão da complexidade da corrupção dos recursos públicos, precisa de mais pessoal, e inclusive a Constituição permite 7 membros, então é possível mais 3 membros, então em breve deve ter concurso sim, mas são 4, né, agora foi uma escolhida, não sei como vai ficar, mas acredito que deve haver chamada para concurso aí pelos próximos anos. É um concurso bem específico, né? Porque tem que conhecer algumas matérias que não são assim muito usuais, eu diria, para quem está estudando normalmente para concurso, né? A senhora teria, por ter vivido lá, pesquisado, entrevistado, teria assim alguma dica para quem pretende se preparar para essa carreira? Olha, a dica é estudar muito direito administrativo, contabilidade pública, né, isso é muito importante. A questão dos crimes aí no Código Penal contra a administração pública também é um tema muito cobrado. Regimento interno do Tribunal de Contas também é uma matéria que com certeza vai cair no concurso, no futuro concurso. Então, assim, o carro-chefe é a administração pública. Então, estudar direito administrativo, não só para esse concurso, mas para todos de forma geral, é a alma dos concursos de direito administrativo, né? Então, essa é a minha sugestão. E sempre ler o regimento interno, normas internas, que também elas costumam ser cobradas. Bom, doutora Analícia Pinheiro, assim como a gente vê em outras áreas, áreas que são muito sensíveis, né? Meio ambiente. Aí, a exemplo do meio ambiente, o controle dos gastos públicos, da legalidade disso e tal, a gente acaba vendo que há muitos mecanismos de controle internos, externos, até mesmo a própria sociedade se organiza de alguma forma para controlar isso, para acompanhar. E aí a gente vê na prática, às vezes, alguns conflitos de atribuições, né? Vários órgãos ao mesmo tempo verificando aquela mesma questão. Isso acaba acontecendo também em relação ao Ministério Público de Contas? Então, logicamente, eu acredito que muitas matérias são aproximadas ao outro Ministério Público Estadual, como crimes contra a administração pública, né? Improbidade administrativa. Mas aqui no âmbito do Maranhão, a instituição participa de uma rede chamada Rede de Controle e Gestão. Essa rede interliga várias instituições, inclusive o próprio Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, Polícia Federal. Então, na verdade, eles não costumam ter tantos conflitos de competência, porque eles integram essa rede e eles têm um bom diálogo. Essa rede é recente, já tem uns 7 anos, mas tem se desenvolvido e tem crescido. E outros órgãos têm entrado, como o Tribunal de Contas da União, como, inclusive, próprios órgãos do governo, que também é importante que eles participem disso, afinal, eles são os gestores. Então, eles têm uma rede integrada que eles compartilham informações e atuação, tá? Porque justamente, como eu falei, a corrupção é um tema complexa. A corrupção o corrupto tem grandes habilidades, ele é rápido. Então, nesse sentido, as instituições elas chegam para atuar de forma conjunta. E eles têm mais um diálogo institucional do que um conflito de competência. E eles se dão super bem, inclusive. Na época que eu fui e pesquisei vários meses no Tribunal de Contas e eu tive contato com os procuradores, eles me trouxeram informações positivas a respeito dessa rede de controle e gestão, que até hoje existe, e que isso ajuda com que facilite o fluxo de informações e se traga formas de combater e de tentar atenuar os efeitos da corrupção. Muito bem. Doutora Analícia, a senhora já explicou para o nosso público ouvinte que nós temos o TCU,
Tribunal de Contas da União, que é bastante conhecido, os TCEs, Tribunais de Contas dos Estados, e o Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas o que talvez pouca gente saiba é que a gente ainda tem também, em poucas cidades, é verdade, os Tribunais de Contas dos municípios. A senhora podia falar um pouquinho sobre isso? Por que que temos ainda o TCU, os TCEs, e em alguns municípios ainda tem um terceiro Tribunal de Contas, que é o Tribunal de Contas dos municípios? Claro. Então, os tribunais de conta dos municípios não existem em todos os municípios do Brasil. Eles existem naquelas cidades que, de certa forma, são maiores, são mais populacionais e que, inclusive, adentra mais recursos públicos, e a questão da fiscalização desses recursos precisa ser aproximada dentro do próprio município. É daí que vem esses tribunais, né? Então, cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro, são complexas, de certa forma, com questões de recurso público, porque são megalópolis, né? São cidades gigantescas, tanto em população quanto em recursos públicos, né? Então, essa fiscalização precisa ser mais próxima, mais local, e aí entra o Tribunal de Contas dos municípios. Perfeito. Bom, em vários momentos a senhora falou sobre a sua pesquisa, inclusive da sua ida em loco lá ao Ministério Público do Estado, a ponto inclusive de entrevistar os membros do Ministério Público de Contas do nosso TCE. Seria possível a senhora fazer assim um resumo do resultado da sua pesquisa? Que dados importantes a senhora acabou encontrando que seria importante a gente destacar agora? Bem, professor Aldo, eu tenho muitas informações, na verdade, porque foi um apanhado, a minha pesquisa foram 2 anos, mas eu fiz um apanhado de 2015 até 2019, então foram 4 anos de pesquisas aí, buscando a atuação do Ministério Público de Contas do Maranhão. Em resumo, a cada ano, o Ministério Público de Contas fez grandes operações aqui que eu posso destacar, uma operação que foi muito emblemática, a Operação Pau de Arara, que foi uma operação aí com mais de 9 municípios no estado do Maranhão, que tentou prevenir o desvio de recursos públicos. Houve denúncias de que os prefeitos dessas cidades, são várias cidades, ao invés de prestarem o serviço público de transporte escolar para as crianças que moram distante da escola, inclusive tendo recursos públicos destinados justamente para isso, as crianças estavam andando, na verdade, de pau de arara. Não era um ônibus seguro, não era um ônibus fechado, um ônibus com todas as normas de segurança. Muitos municípios aí, inclusive, foi constatado que o prefeito da época instituiu, colocou um carro e fez o pau de arara, e as crianças iam lá. Tem até fotos, se vocês acharem na internet, o professor conseguir encontrar, Operação Pau de Arara, tem crianças fardadas dentro de pau de arara indo para a escola. Então, o Ministério Público fez essa operação, chamou todos, inclusive todos os prefeitos, determinou prazo para que eles imediatamente tirassem essa questão do pau de arara, colocassem ônibus, e a responsabilização veio depois. Então, essa foi uma operação muito emblemática. Sem contar recursos do Fundeb, né, aplicação de recursos do Fundeb também. Teve uma matéria muito interessante no domingo, no Fantástico, falando sobre recursos do Ministério da Educação, que eram destinados para municípios do Maranhão, para o EJA, Educação de Jovens e Adultos, e Escola em Tempo Integral. Então, também foi um recurso desse federal que não estava sendo aplicado pelos gestores, e aí o Ministério Público de Contas, em parceria com outras instituições, tá? Como o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, que envolvia recursos federais, eles atuaram de forma a confiscar aí o dinheiro que ainda estava na conta do gestor que não estava aplicando, e determinou medidas, além da questão do julgamento de contas que posteriormente foi realizado. Então, tem várias atuações de operações nesse sentido que o Ministério Público de Contas
fez, inclusive, em conjunto com outros órgãos institucionais, bem trabalhando isso, mas, além disso, tem a participação também da sociedade, então, eles fazem, de maneira periódica, um canal aí de audiências públicas, no qual o próprio cidadão pode ter acesso ao Ministério Público de Contas e ele pode, dependendo da informação, fazer a representação, né? Representação perante o Tribunal de Contas ou a representação perante os órgãos judiciais cabíveis. Então, o público também, a sociedade, vira e mexe aí de maneira periódica, tem essas audiências públicas, tem o canal de ouvidoria, né, que é um canal também que a sociedade pode ter acesso, caso ela perceba que algum gestor está desviando recursos ou ele está aplicando de uma maneira inadequada, é possível a sociedade estabelecer esse contato com o Ministério Público de Contas. E também, na minha pesquisa, tem muito isso, né? Sem contar contratações. Isso também é muito importante, porque quando existem contratações na administração pública, eu não posso simplesmente escolher a empresa X porque eu gostei dela, não posso escolher porque é uma empresa do meu primo, uma empresa de um vizinho meu, né? Então, na administração pública, precisamos fazer um pregão, fazer uma competição, na verdade, em termos não jurídicos, para ver qual a empresa melhor, qual a empresa que cumpre as normas da administração pública, qual a empresa que está regular e que traz o melhor preço ou a melhor viabilidade econômica administrativa. E aí, esses editais, muitas vezes, eles vêm imbuídos aí de questões que contrariam as normas constitucionais e da administração pública. A gente vê muito isso. De 3 anos para cá, professor, tem saído muito notícia assim, Ministério Público entrou com uma ação civil para suspender o show de fulano que vai acontecer, porque o show vai ser pago R$500 mil, R$1 milhão. Hoje eu vi uma notícia de um município muito próximo aqui de São Luís, o Ministério Público Estadual, ele interviu justamente no sentido de suspender esse show, né? Então, o Ministério Público de Contas, ele também pode fazer isso, né? Ele pode, inclusive, em conjunto, ele pode atuar em rede para justamente verificar, não, mas por que um município tão pequeno, que tem poucos recursos, vai trazer um cantor que vão pagar milhões de reais, sendo que está faltando muita coisa, muita política pública. Então, essa atuação do Ministério Público de Contas preventiva é importantíssima, é tão importante quanto o próprio controle, quando o dinheiro já foi gasto. Então, evita-se, se fiscaliza esse gestor, né? Além disso, tem aí, também trouxe como resultado da minha pesquisa, a execução aí no sentido de responsabilização aí para pagar, né, em condenações de contas, execução dos gestores que não cumprir os requisitos lá no Tribunal de Contas da gestão dos recursos. Então, se eu sou um prefeito e recebo 32 milhões de reais para aplicar na educação, eu terei de aplicar cada centavo. E terei de justificar, inclusive, prestar contas ao tribunal. E se faltar um centavo, faltar milhões de reais ou milhares de reais, eu vou ser condenado, e essa condenação gira em torno da devolução dos recursos ao erário. Então, quando o gestor é condenado aí nas contas, o Ministério Público, é lógico que vai ter um prazo para que ele devolva esses recursos ao erário, e se ele não devolver, o Ministério Público de Contas inscreve ele na dívida ativa, que é como se fosse, em termos não jurídicos, é uma lista de pessoas que estão devendo o Estado. Quem não paga IPVA, quem não paga IPTU, quem não paga os conselhos aí de classe, não paga, por exemplo, conselho de arquitetura, conselho de engenharia, o atraso gera a inscrição em dívida ativa, que é uma lista das pessoas que estão devendo esses órgãos. Assim acontece com os gestores. Então, os gestores entram em dívida ativa
e essa inscrição em dívida ativa, o Ministério Público de Contas encaminha para o Procurador-Geral do Estado, que, na verdade, seria o advogado que representa os interesses do Estado. É ele que vai promover a execução. Aí a Justiça vai tomar conta disso, no caso, né? Se o gestor não pagar, vão tomar patrimônio dele, vão bloquear contas, vão bloquear bens, e isso vai fazer com que o recurso seja novamente restituído ao erário. Então, tem essa atuação muito interessante, que é da execução. E durante esses anos de pesquisa, foram centenas de gestores que o Ministério Público de Contas encaminhou para a Procuradoria-Geral do Estado para que eles sofressem execução e eles pagassem, restituíssem o erário dos recursos. Então, tem muita atuação interessante. A rede de controle de gestão não é só uma rede que interliga as instituições, inclusive em trocas de informação, porque muitas vezes os recursos eles somem muito rapidamente. Então, entra a Polícia Federal, entra o Tribunal de Contas, entra o Ministério Público Estadual ou Federal, e essa rede de informações e de atuação faz com que a atuação de cada instituição seja eficiente, assim como a do Ministério Público de Contas. Então, tem muitas questões interessantes e que poucas pessoas sabem sobre a atuação desse órgão, quão importante ele é. Ele representa a sociedade, é você, professor, lá, sentado no julgamento de contas. É ele que vai contestar, é ele que vai dizer se isso está correto, vai dar o parecer dele jurídico adequado, ou dessas contas, ou não. Então, ele fiscaliza, e é o que mais a gente precisa no nosso país, porque recursos a gente tem muito, né? Muitos impostos. Mês passado, tem um leitor de impostos ali em São Paulo, perto da 25 de março, que coloca aí quantos impostos já foram arrecadados, e atingiu trilhões de reais mês passado. Então, são muitos recursos, e precisa de fiscalização, e precisa ter esse controle para que eles não sejam desviados. Muito bem. Bom, doutora Analissa, nessa sua pesquisa, a senhora chegou também a detalhar números de operações, números de intervenções, números de valores recuperados ou a recuperar? Sim, professor, sim. Eu trouxe alguns dados, inclusive eu vou lhe presentear com um livro meu. Essa pesquisa se tornou um livro e tem muitos dados numéricos, tem tabelas, tem os relatórios que o Ministério Público de Contas publica nos sites, né, no site do Tribunal de Contas. Eu faço um comentário desses relatórios, então tem vários números e também tem valores aí restituídos. Aqui de cabeça, professor, eu não tenho, mas tem um dado que me marcou em 2017, que o Ministério Público de Contas, no seu órgão aí, SUPEX, que é um órgão que encaminha os gestores condenados à Procuradoria-Geral do Estado, eles enviaram um total aí de acórdãos a serem executados no valor de 7 milhões de reais em 2017, ou seja, gestores que foram condenados e foram encaminhados para execução, o valor total somava 7 milhões de reais. E aí tem vários valores aqui, de 2018, de 2019, e que giram em torno de milhões de reais e bilhões, inclusive. Maravilha. Bom, a tecnologia, doutora Analissa Pinheiro, ela faz hoje, não é, um grande diferencial em nossas vidas. Imagino que também ela esteja ajudando nesse trabalho do Ministério Público de Contas e tal, porque eu imagino, há alguns anos, você acompanhar as contas de um gestor público, você teria que parar e olhar papelzinho por papelzinho, dado por dado e tal. Hoje eu imagino que tem aplicativos, tem ferramentas tecnológicas que facilitam essa vida. Isso, eu acho que qualquer pessoa consegue imaginar isso. Mas a pergunta que eu quero fazer não é essa, porque a resposta me parece óbvia. A pergunta é: isso também facilitou a vida do corrupto ou não?
Essa foi uma das primeiras coisas que eu toquei no assunto aí com os procuradores de contas, porque eles falam, olha, do jeito que nós utilizamos a tecnologia, os corruptos utilizam ela mais ainda. Então, são milhares de reais, milhões de reais que são transferidos em tempo real, de repente, e aí não se sabe, às vezes, o caminho do próprio dinheiro, né? Ou são sacados de repente. Então, a tecnologia ela é uma aliada a essa instituição, ao Ministério Público de Contas, mas também ela é utilizada pelos corruptos, pelos gestores que são corruptos, pelos funcionários que são corruptos. De certa forma, a gente vê muito a questão da lavagem de dinheiro, a gente vê muito a questão da adulteração de contratos, de documentos públicos, e tudo isso é feito com a tecnologia. É por isso, inclusive, em entrevista, eles me falaram, e é por essa razão que a gente criou a rede de controle e gestão, porque a gente vai unir todas as instituições e utilizar a tecnologia ao mesmo tempo, porque a corrupção ela é assim, ela é muito rápida. Inclusive, você fecha uma porta para a corrupção, aparecem mais 10, né? E de tão rápida e dinâmica que ela vai se reformulando a cada momento, ela vai tentando se aprimorar de uma maneira que justamente não seja descoberta. Então, a tecnologia também é um desafio. Inclusive, essas pessoas que trabalham de maneira fraudulenta com os recursos públicos, elas têm conhecimento tecnológico aí de uma maneira considerável, né? Quem não sabe, contrata alguém que tem esse conhecimento tecnológico e, às vezes, é uma pessoa com muito conhecimento. Então, por esse motivo, também é um empecilho aí a tecnologia, mas também é um instituto que ajuda bastante também na questão aí da prevenção e do controle dos recursos públicos. Doutora Analícia Pinheiro, certa feita, ali naquela sala de café ali, da sala dos professores, lá na universidade onde nós lecionamos juntos, eu tenho o prazer e o privilégio de lhe encontrar sempre lá, um colega nosso, economista, hoje nem é mais integrante do quadro docente. Ele me disse uma coisa que naquele momento me chocou muito. Fiquei, inclusive, até, de certa forma, revoltado com ele pela afirmação. Mas depois de algum tempo, eu até fiquei questionando assim, será que ele está certo mesmo? O que que ele me disse? Ele disse, Heraldo, a corrupção é terrível, é um mal, é cruel, traz uma série de problemas, mas ela já faz parte da cultura do brasileiro, ela acaba sendo necessária. O dia que a gente investigar a fundo e acabar com toda e qualquer forma de corrupção, a gente quebra o país. Isso me chocou demais. Não sei, acredito que lhe choque também. Mas já que a senhora é estudiosa do assunto e eu não, como é que a senhora recebe esse tipo de afirmação? Então, professor, antes de eu pesquisar o Ministério Público de Contas, que é a questão, eu pesquisei a atuação dele no enfrentamento da corrupção. Eu precisei estudar os conceitos de corrupção, precisei fazer uma análise histórica no nosso país acerca da corrupção. E eu lhe digo, professor, assim, com todos os livros que eu pude ler, porque não deu para ler todos, né? A corrupção tem muita coisa para ser estudada e tem vários estudiosos que já estão 30, 40 anos estudando por aí, né? Eu sou só uma novata aqui do estudo da corrupção. Eu acredito, na minha opinião pessoal, que a gente tem que parar de pensar que a corrupção é uma coisa que está imbricada no brasileiro. A gente tem que parar de pensar isso e tentar fazer essa mudança. Porque no meu livro tem a questão histórica, que desde da época do Império, da colônia, sempre houve corrupção. Tem vários casos que eu trago também, vários conceitos, mas isso já são centenas de anos, né? Já são praticamente 300 anos, 400 anos. E a gente tem que parar de pensar que é uma coisa que está intrínseca à nossa sociedade. Porque, na verdade, a corrupção é um mal. A corrupção, ela mata, a corrupção, enquanto eu e você, contribuinte, estamos contribuindo corretamente, alguém está burlando
Então, não faz sentido num Estado democrático de direito, um Estado que as pessoas têm seus deveres a cumprir, que a corrupção exista de uma maneira natural. E eu falo isso, tem uma parte do meu livro que eu falo sobre essa questão antropológica, inclusive, da corrupção. Eu acredito que, apesar dela estar muito, muito relacionada à sociedade, ela não é algo necessário à nossa sociedade. Eu acredito que uma construção, e aí é que vem a discussão acerca da corrupção, acerca do que é adequado em sociedade. É adequado fazer desvio de recursos públicos? Não é dar uma desperta, é você ser desleal com o seu próprio Estado. E com a sociedade como um todo. Então, não acredito que seja como se fosse um órgão do nosso país. Infelizmente, ele é de uma maneira forçada, mas não é que nosso país não vai sobreviver se acabar com a corrupção. Na verdade, ela sempre vai existir. O que se tenta com os estudos, com as leis, com a aplicação dessas normas, com instituições como essas, é atenuar, é tentar combater, é tentar fazer com que alguém pense, vou desviar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas tem as consequências. E aí, de certa forma, vai haver uma atenuação. Não se pode generalizar e aceitar que o país seja assim. Inclusive, tem um ranking de transparência da corrupção nos países do mundo inteiro, e o Brasil caiu mais de 14 posições. Quer dizer que o nosso país ele tem sido um país cuja percepção da corrupção é uma percepção ruim, é uma percepção que a sociedade entende que é uma coisa natural e que tem que ser assim. Países que o índice de percepção da corrupção são elevados, como Finlândia, como a Noruega, são países realmente que têm uma certa prosperidade, mais de história econômica, tem várias histórias envolvidas, mas lá, esse conceito de corrupção, inclusive dentro da própria sociedade, é muito reprovado. Então, ninguém fala, não, olha, ganhou milhões de reais aí do Estado para aplicar e deu uma desperto, desviou metade e ficou com ele. Na verdade, isso é altamente reprovado pela sociedade. E é assim que a gente tem que tentar fazer essa mudança no nosso país. Curiosamente, a senhora citou Finlândia, Noruega, que são países onde, além da percepção e do repúdio à corrupção serem muito altos, a educação também tem índices formidáveis. A senhora consegue fazer algum paralelo sobre isso ou isso é uma mera coincidência? Não, professor. Inclusive, eu publiquei um artigo em uma revista na Unijuí sobre a relação entre corrupção e desenvolvimento. E eu digo desenvolvimento aí de sociedade. E tem vários dados, eu consegui juntar vários dados aí, tanto econômicos quanto sociais, quanto de corrupção, que faz com que eles casem. Então, um país que tem pouco desenvolvimento tende a ter uma corrupção maior. E aí, inclusive, eu pensei nesse artigo com base num autor indiano, que foi um dos primeiros aí a falar sobre corrupção e sobre desenvolvimento. Eu não sei se o senhor conhece Amartya Sen. E o Amartya Sen, ele tem um livro chamado Direito como Desenvolvimento. Em resumo, ele fala, olha, você só vai gozar de todos os seus direitos e saber quais são eles se você tiver o pleno desenvolvimento como ser humano. Então, daí, de outras pesquisas, eu publiquei um artigo trazendo essa relação que, inclusive, não é uma coincidência. Países cujo desenvolvimento é menos desenvolvido, a corrupção é muito, muito marcante. Bom, conversa deliciosa, riquíssima, importante, mas o tempo não nos perdoa, né? E a gente chega, infelizmente, à parte final do nosso programa. Eu só queria mais uma vez lhe agradecer por ter conversado conosco, por ter trazido tantos dados importantes
E aproveite esse espaço, então, para as suas considerações finais, doutora Analícia Pinheiro, e também para dizer como é que as pessoas podem ter acesso a esse seu livro, que eu acho que é muito importante ser conhecido e discutido. Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí mais uma vez o convite do professor Heraldo, que foi uma satisfação estar aqui com vocês na Rádio Timbira e todos os ouvintes. Eu espero que essa conversa que nós tivemos aqui sirva aí para muita coisa na vida, sirva para nós como cidadãos. E foi muito rápido, passou muito rápido. Eu nem vi passar, né? Gostaria de agradecer e dizer que o meu livro está à venda no site, até estou com ele aqui na mesa, olha, também vendo, né, fisicamente, mas ele se encontra no site da editora CRV. Não é um valor muito alto, porque eu pensei no acesso aí desse livro a todas as pessoas, não só pessoas do direito, né? E tem uma leitura fácil, uma leitura que, inclusive, permeia os históricos da corrupção no Brasil, que faz com que a gente consiga entender um pouco esse fenômeno aí, que é bem maléfico para o nosso país, tá? Então, é um tema que, se deixar, a gente conversa a noite toda ou vários dias, tem muita coisa para falar, é muito complexo, mas foi uma satisfação e espero estar mais vezes aí para contribuir um pouco. Obrigada, professor. Nós que agradecemos. Conversamos aqui com a doutora Analícia Pinheiro, advogada e professora universitária, que tratou do tema Atuação do Ministério Público de Contas. Então é isso. Um forte abraço a todas e a todos e até a semana que vem com o seu Direito no Ar.